declara aberta a 85ª sessão ordinária da 10ª legislatura, verificando a existência de quórum, invocando a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma oração. Pai nosso, nós de imediato coloco em discussão a ata da última sessão ordinária, realizada no dia 19/8/2024. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. E quem estiver contra, manifeste-se em pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária, realizada no dia 19/8/2024. Convido o primeiro secretário, vereador João Rodrigues da Silva, para fazer leitura do expediente recebido do Executivo Municipal. Ofício número 235/2024. A Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem a mesa desta Casa Legislativa encaminhar os seguintes projetos de lei que necessitam ser aprovados para viabilizar as ações do governo. Projeto de lei número 051/2024 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Projeto de lei número 052/2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2024, sendo que tinha para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Fábio Pérez, prefeito municipal. Caminho os projetos de lei 051/2024, 052/2024 para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Convido o primeiro secretário, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, para fazer a leitura do expediente recebido dos vereadores. Indicação número 069/24, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, providencie uma lombada eletrônica na ERS 122, saída de Bom Princípio, sentido a São Vendelino. Indicação número 070/24, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, providencie uma parada de ônibus em frente à IUP Comunicação Visual. Indicação 071/24, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, providencie uma calçada pelo menos de um lado da rua José Fernando Hartmann para garantirmos a segurança dos pedestres que por ali passam todos os dias. As indicações 069, 070, 071, ambas de 2024, encaminho conforme solicitado. Passamos ao grande expediente. Peço que o vereador, secretário, proceda com a leitura da ordem do dia. A seguinte matéria legislativa está na ordem do dia. A. Projeto de lei do Legislativo número 003/2024. Discussão e votação. B. Projeto de lei do Legislativo número 004/2024. Discussão e votação. C. Projeto de lei do Executivo número 051/2024. Discussão e votação. D. Projeto de lei do Executivo número 052/2024. Discussão e votação. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do veto ao projeto de lei número 003/2024. Ofício número 212/2024. A Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente,
Senhor presidente, vimos pelo presente levar ao conhecimento desta Casa Legislativa Municipal que decidimos vetar parcialmente o projeto de lei do Poder Legislativo número 003/2024, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Bom Princípio, por considerar o valor expressivo no artigo 1º e do seu inciso 3º contrário ao interesse público, com base nos seguintes fundamentos legais: artigos 54 terceiro e 72 terceiro. Nono da Lei Orgânica do Município, CC e os artigos 60 segundo, D e 82 terceiro da Constituição Estadual, artigo 61, B da Constituição Federal. Do objeto de veto parcial, é objeto de veto os valores constantes do artigo 1º e do seu inciso 3º do projeto de lei número 003/2024, segundo razões adiante aduzidas. Das razões de veto por interesse local, em que pese o reconhecimento e respeito pela iniciativa e pretensão dos vereadores, na majoração do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Bom Princípio para o quadriênio de 2025 a 2028. Entendemos que tal valor constante no artigo 1º e do seu inciso 3º merece ser vetado, a fim de manter para o próximo mandato, 2025-2028, o mesmo valor atualmente vigente para o referido cargo, com a devida correção monetária, desde o último reajuste até o final de 2024. Conforme acima exposto, o interesse público municipal repousa em manter a isonomia no reajuste dos subsídios dos agentes políticos, com o reajuste concedido aos servidores municipais, observada a revisão anual na forma expressa na Constituição Federal e com a finalidade de não aumentar o custo da folha de pagamento dos agentes políticos. Portanto, para que se mantenha a isonomia no reajuste dos vencimentos dos servidores municipais com o subsídio dos agentes políticos locais, estamos propondo o veto do nominado artigo, cabendo à Câmara, na hipótese de acatamento do presente veto, propor novo valor no artigo 1º e do seu inciso 3º, que expressem o mero reajuste pelo IPCA dos atuais cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para os exercícios de 2025 a 2028. Sem mais, para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Fábio Pérez, prefeito municipal. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura dos pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei 003/2024, de autoria do Poder Legislativo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 009/2024. Matéria: Ofício 2012/2024. Veto ao projeto de lei número 003/2024. Data de protocolo da matéria: 18 de julho de 2024. Autoria: Executivo Municipal. Relatoria: vereadora Letícia Maria Chassot. Conclusão da relatora: favorável ao veto. Objeto do veto parcial: é objeto de veto os valores constantes no artigo 1º e do inciso 3º do projeto de lei número 003/2024. Parecer: o projeto de lei número 003/2024 foi vetado parcialmente pelo Executivo Municipal, sob o argumento de interesse local, uma vez que entende o Executivo que o subsídio mensal dos vereadores para o quadriênio de 2025 a 2028 deve ser mantido o valor atualmente vigente
para o referido cargo, com a devida correção monetária desde o último reajuste até o final de 2024. Em análise das razões do veto, entende essa relatora em concordar com o mesmo, propondo emenda modificativa ao projeto de lei número 003/2024, nos termos do veto do ofício 2012/2024. Segundo, conclusão. Em análise dos fundamentos apresentados, voto favorável ao veto e, no mérito, sou pela aprovação do projeto de lei número 003/2024, de autoria do Legislativo, com as alterações propostas de emenda modificativa ao projeto de lei 003/2024, nos termos do veto de ofício 2012/2024. É o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, aos 19 dias de agosto de 2024. Vereadora Letícia Maria Chassot, MDB, relatora. Em reunião da comissão, aos 19 dias de agosto de 2024. De acordo, vereador Renato José Kreber, PSDB, e vereador Gilmar José Haas, PSDB. Projeto de lei 003/2024, com o veto e o parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei 003/2024, está em discussão. Projeto de lei 003/2024, com o veto e o parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei 003/2024, está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. E quem estiver contra, manifeste-se em pé. Está aprovado. Projeto de lei 003, com o veto e o parecer da Comissão de Contas Públicas, está aprovado por unanimidade. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do veto ao projeto de lei 004/2024. Ofício número 211/2024. A Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, vimos pela presente levar ao conhecimento dessa Casa Legislativa Municipal que decidimos vetar parcialmente o projeto de lei do Poder Legislativo número 004/2024, que dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais de cargo de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, por considerar os valores expressos nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º contrários ao interesse público, com base nos seguintes fundamentos legais, artigos 54 e 72 da Lei Orgânica do Município, CC, os artigos 60, 2º, D e 82, 3º da Constituição Estadual, artigo 61, 2B da Constituição Federal. Do objeto de veto parcial, é objeto de veto os valores constantes dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º do projeto de lei número 004/2024, segundo razões adiante aduzíveis. Das razões de veto por interesse local, em que pese o reconhecimento e respeito pela iniciativa e pretensão dos vereadores na majoração dos subsídios do cargo de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o quadriênio de 2025 a 2028. Entendemos que tais valores constantes nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º merecem ser vetados, a fim de manter para o próximo mandato 2025-2028 os mesmos valores atualmente vigentes para os referidos cargos, com a devida correção monetária desde o último reajuste até o final de 2024. Conforme acima exposto, o interesse público municipal repousa em manter a isonomia no reajuste dos subsídios dos agentes políticos, com o reajuste concedido aos servidores municipais, observada a revisão anual de forma expressiva da Constituição Federal e com a finalidade de não aumentar o custo da folha de pagamento dos agentes políticos. Portanto, para que se mantenha
a isonomia no reajuste dos vencimentos dos servidores municipais. Com o subsídio dos agentes políticos locais, estamos propondo o veto do nominado artigo, cabendo à Câmara, na hipótese de acatamento do presente veto, propor novos valores aos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º, que expressem o mero reajuste pelo IPCA dos atuais cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para os exercícios de 2025 a 2028. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Fábio Pérez, prefeito municipal. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do parecer das comissões de Orçamento, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei 004/2024, de autoria do Poder Legislativo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 010/2024. Matéria: ofício 2011/2024. Veta o projeto de lei número 004/2024. Data de protocolo da matéria: 22 de julho de 2024. Autoria: Executivo Municipal. Relatoria: vereador Renato José Crever. Conclusão da relatoria: favorável ao veto. Objeto do veto parcial: é objeto do veto todos os valores constantes dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º do projeto de lei número 004/2024. Primeiro, parecer: o projeto de lei número 004/2024 foi vetado parcialmente pelo Executivo Municipal, sob o argumento de interesse local, uma vez que entende o Executivo que o subsídio mensal para o prefeito, vice-prefeito e secretários para o quadriênio de 2025 a 2028 deve ter mantido o valor atual vigente para os referidos cargos, com a devida correção monetária desde o último reajuste até o final de 2024. Em análise das razões do veto, entende esse relator em concordar com o mesmo, propondo emenda modificativa ao projeto de lei número 004/2024, nos termos de veto do ofício 2011/2024. Segundo, conclusão: em análise dos fundamentos apresentados, voto favorável ao veto e, no mérito, sou pela aprovação do projeto de lei número 004/2024, de autoria do Legislativo, com as alterações propostas na emenda modificativa ao projeto de lei número 004/2024, nos termos do veto do ofício 2011/2024, é o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, aos 19 dias de agosto de 2024. Vereador Renato José Crever, PSDB, relator, em reunião das comissões, aos 19 dias de agosto de 2024. De acordo, vereador Gilmar José Haas, PSDB, e vereadora Letícia Maria Chassot, PSDB. Projeto de lei 004/2024, com o veto e o parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei 004/2024, está em discussão. Projeto de lei 004/2024, com o veto e o parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei 004/2024, está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se em pé. Projeto de lei 004/2024, com o veto e o parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei 004/2024, está aprovado de forma unânime. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei 051/2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo número 051/24. Executivo Municipal dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Justificativa: senhor presidente,
senhores vereadores, com o presente estamos submetendo à apreciação desta Egrégia Câmara de Vereadores, projeto de lei número 051/2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por finalidade orientar a elaboração da proposta orçamentária. A elaboração da LDO foi determinada pela Constituição Federal de 1988. O encaminhamento da LDO dá sequência ao ciclo de planejamento iniciado com a elaboração do Plano Plurianual, PPA. As especificações do conteúdo da LDO estão definidas na Constituição Federal, no artigo 165, inciso 2º, onde se estabelece que compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Disporá sobre alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais e de fomento. Também na Lei Complementar número 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, em inúmeros dispositivos que, inclusive, estão alencados nesse projeto de lei. Existem especificações de caráter obrigatório a serem observadas na elaboração e execução dos orçamentos, a par de ter atribuído novos conteúdos. A LDO, a LRF, integrou de forma clara os 3 instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Além disso, compondo um ciclo que se realimenta, a LRF impõe a coordenação da execução orçamentárias com a financeira, sempre em comparação com o que foi planejado, juntamente com o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estamos encaminhando o anexo de metas, as quais estão fixadas de acordo com a estrutura estabelecida no Plano Plurianual e priorizadas conforme definições das audiências públicas realizadas por ocasião da elaboração do PPA. Mas, como foi dito anteriormente, a LDO é o meio para atingir um fim, o orçamento, programa anual. Para tanto, estamos definindo tanto as normas da elaboração da LOA, quanto dispositivos sobre questões que, de alguma forma, se reflitam diretamente no orçamento-programa. Por isso, constam na LDO alterações na legislação tributária, bem como a autorização para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, e outras disposições que estão contidas neste projeto de lei. Também, atendendo ao artigo 4º da LRF, estão sendo incluídas disposições sobre assuntos relativos ao equilíbrio financeiro, limitação de despesa e normas para controle de custos, avaliação de resultados e transferência de recursos para o setor privado. E assim sendo, para cumprirmos o objetivo principal da LRF, que é o equilíbrio entre a receita e despesa, a execução e o financiamento das ações de governo, deverão estar de acordo com os recursos financeiros disponíveis. Por isso, as metas incluídas no anexo a este projeto de lei estão limitadas à previsão de arrecadação de receita no valor total de R$ 126 milhões. Por fim, em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar número 101/2000, no que tange a transparência e participação popular
na elaboração e execução dos orçamentos, realizado em 26 de agosto do corrente, a audiência pública conjunta do Executivo e Legislativo para a discussão das metas fixadas dos anexos desta lei. Era o que tínhamos para informar e esclarecer. Entretanto, colocamos-nos à disposição desta Casa Legislativa para quaisquer outros esclarecimentos, porventura necessários. Bom Princípio, 30 de agosto de 2024. Fábio Pech, Prefeito Municipal. Nobres colegas, encaminho esse projeto à comissão, na qual os senhores serão avisados com a data e com convite para todos a participação. Tá bom? Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei 052/2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo número 052/24, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2024. Justificativa. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial junto ao orçamento municipal de 2024. Justifica-se a criação e consequente inclusão desta dotação no elenco de contas do município para o exercício de 2024, nas rúbricas específicas, conforme o plano de contas de despesa do Tribunal de Contas, e para que o município possa executar as despesas decorrentes ao recurso advindo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no valor de R$ 2.470.088,56 para execução da obra na rua Melchior Miller, danificada pelas enchentes. Com bases no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Fábio Pech, Prefeito Municipal. Projeto de lei 052/2024 está em discussão. Projeto de lei 052/2024 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se em pé. O projeto de lei 052 está aprovado de forma unânime. De imediato, conceda a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com possibilidade de à parte. A palavra está à disposição. Ninguém mais desejando usar a palavra, encerro esta sessão ordinária, convoco para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de setembro de 2024, às 19 horas. Obrigado pela participação de todos, desejo um bom descanso e um bom retorno aos seus lares. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos.